Resumo da semana. Semana de esforço concentrado aqui na Câmara. Quem tem os detalhes sobre as discussões e as votações que aconteceram em plenário é a diretora da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo. Olá, Ana, seja bem-vinda. Tudo bom, Claudinho? Nossa lista hoje é grande, que bom. Bastante coisa, né? Aprovada nessa semana de esforço concentrado. Pois é, vamos começar com os projetos relacionados ao Rio Grande do Sul. Ajuda ao Rio Grande do Sul depois das inundações lá de abril e maio, que trouxeram, infelizmente, muitas consequências negativas. Pois é, Claudinho, essas consequências das enchentes do Rio Grande do Sul, elas continuam. Apesar de a gente ter, a água ter baixado, aos poucos a vida voltando ali à sua rotina, mas essas consequências na economia, para o dia a dia das pessoas lá no estado do Rio Grande do Sul continuam, e por isso os parlamentares seguem votando propostas para amenizar um pouco esses efeitos das enchentes no Rio Grande do Sul. Uma dessas propostas foi aprovada em uma sessão, inclusive, do Congresso, com a participação de deputados e senadores, que é um projeto que muda a Lei de Diretrizes Orçamentárias deste ano para prever o quê? Mais facilidade para as pessoas físicas e para as empresas lá do Rio Grande do Sul que foram afetadas pelas enchentes, para elas contratarem crédito com agências de fomento oficiais. E aí, essas facilidades, essa flexibilização ali na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, elas vão servir, essas facilidades, elas vão servir tanto para contratação de novos empréstimos, como também para renovação, para renegociação dessas dívidas. Tem que ter, claro, uma condição que é a seguinte, que antes da enchente, que essas empresas, por exemplo, essas pessoas estivessem ok com as suas obrigações, tanto com o INSS quanto com o FGTS. Mas isso aí é claro até o período anterior à enchente. Depois, aí vem essa facilidade. Por exemplo, uma empresa que está ali, que não conseguiu cumprir algum pagamento por conta da enchente, porque seu comércio, sua atividade econômica foi afetada, ela está negativada, por isso, pela legislação, ela fica impedida ali de conseguir crédito com agências oficiais. Então, essa proposta aprovada vem no sentido de permitir que essa empresa acesse esse crédito, mesmo ali no estando ok, com algumas obrigações. Foi uma proposta que, então, aprovada no Congresso Nacional, já vai para a sanção. Além disso, os deputados aprovaram nessa semana de esforço concentrado um projeto que flexibiliza a lei de licitações para no caso de decretação de situação de calamidade pública, seja uma decretação de calamidade pelos estados ou pelo governo federal. Também é uma proposta voltada ali aos municípios, ali ao Rio Grande do Sul, para que você possa ter uma facilidade, a flexibilização das normas da lei de licitações, para poder justamente fazer a reconstrução do Estado. E por esse projeto aprovado pelos deputados nessa semana, pode servir também, essas regras, elas podem servir para outras situações de calamidade que eventualmente venham a acontecer. É uma flexibilização da lei de licitações em situações de calamidade, ali por um período transitório, excepcional, apenas nesse momento, então, quando há essa situação de emergência, de calamidade. Por fim, também os deputados, eles aprovaram uma medida provisória que ela destina 12 bilhões de reais para ações diversas ali voltadas ao Rio Grande do Sul por conta das enchentes, como, por exemplo, ter recursos para concessão de seguro-desemprego, reconstrução ali do metrô de Porto Alegre, que foi muito afetado, reconstrução de estradas, compra de alimentos para populações atingidas. Então, são ações diversas e há, então, essa destinação de crédito ali, 12 bilhões de reais, para atender o Rio Grande do Sul. Tanto essa medida provisória relacionada aos 12 bilhões, quanto também essa flexibilização da lei de licitações, essas duas propostas ainda precisam passar pelo Senado. Aquela que facilita o crédito a pessoas e empresas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, como eu disse, essa já vai para a sanção. Ana, você falou em crédito, né? A gente tem outros projetos que dizem respeito também a crédito. Apoio à agricultura familiar, apoio a pequenos empresários, né? São várias propostas nesse ramo econômico. Exatamente. Essa foi uma semana em que os deputados também ficaram muito ali voltados e direcionados a essas propostas que fazem apoios específicos a setores da economia que precisam, então, desse aporte mesmo do Estado. Uma dessas propostas, ela aumenta a participação do governo, de recursos do governo na garantia de empréstimos
a agricultura familiar, né? Você tem um fundo garantidor de operações, o governo então ele pode colocar até mais ali 500 milhões de reais nesse fundo para que haja mais garantia aos empréstimos tomados pelos agricultores familiares no âmbito do PRONAF, agricultura familiar, que tem um papel importantíssimo, inclusive no abastecimento das nossas cidades, né? Os agricultores que, por exemplo, são responsáveis por 80% da produção de mandioca no país, mais de 40% da produção de feijão, então eles com mais possibilidades então de garantia nesses empréstimos que eles tomam com esse aporte de recursos do governo federal. Também foi aprovada uma proposta que ela prevê ali um apoio em diferentes setores, principalmente voltados a pequenos empresários, microempresários e empreendedores individuais, os MEIs. E aí prevendo mais crédito, prevendo possibilidade de renegociação de dívidas, garantias de financiamento imobiliário. São 2 programas, inclusive, que o governo anunciou, né? O programa Acredita Primeiro Passo, que é para você incentivar um microempreendedor individual a tomar ali um crédito para poder fazer o seu próprio negócio, começar o seu próprio negócio. Também o programa Desenrola, voltado a pequenas empresas. A gente teve recentemente, né, o Desenrola voltado às pessoas físicas para renegociação de dívidas, e esse é um Desenrola voltado aos pequenos negócios. Essa proposta, inclusive, ela reorganiza, né, ela pega ali textos de medidas provisórias que estavam para ter o seu prazo vencido, e aí os deputados aprovaram esse projeto aí, trazendo esses vários pontos relacionados aos pequenos negócios no país, com mais crédito e possibilidade de renegociação de dívidas. Também houve a aprovação pelos deputados de um projeto que, no caso dos municípios ali, permite que as contratações que os municípios façam de serviços, seja de organizações sociais, contratação de serviços por empresas terceirizadas, que essas contratações elas não afetem o limite de gastos com o pessoal do município e também dos estados, porque houve algumas decisões, né, do Supremo Tribunal Federal que diziam que o seguinte, Claudinho, que essas contratações de serviços feitas, né, por organizações, né, contratações feitas por organizações sociais ou de empresas terceirizadas, por exemplo, ali um sistema para varrer ruas ou uma merendeira, né, um sistema de serviço ali de merenda nas escolas, isso aí está afetando o limite de gastos que os entes federados têm, né, pela lei de responsabilidade fiscal ali com a sua contratação de pessoal. Essa proposta, então, ela faz com que esses serviços terceirizados não entrem nessa conta. Essas 3 propostas ainda precisam da avaliação do Senado. Bem, tivemos outras aprovações aqui. Eu estou vendo os temas turismo, mercado de seguros e servidores públicos. Isso mesmo. Você vê que essa semana de esforço concentrado teve uma abrangência bastante grande em relação a temas aprovados pelos deputados. Realmente, desde segunda-feira, os deputados votando e com diversas propostas. Uma dessas propostas, ela muda a Lei Geral do Turismo, prevendo questões, por exemplo, intensificando o combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes nesse ramo do turismo, prevendo algumas regras em relação à hospedagem, inclusive para casos como do Airbnb, prevendo acesso facilitado a empréstimos a companhias aéreas, fazendo um mapa do turismo, né, para que você ali com municípios e regiões que tenham semelhanças na exploração do turismo, né, na oferta de serviços turísticos aos consumidores, que elas possam ter esse mapa delineado e isso facilite a organização de políticas públicas para o setor. Quer dizer, é uma mudança bastante ampla na Lei Geral do Turismo, é uma mudança que ela já tinha sido feita lá no Senado, os deputados então confirmam essas mudanças e por isso essa proposta que traz novas regras para o turismo no país, ela já pode ir à sanção presidencial. Também houve a aprovação pelos deputados de uma proposta que abre a possibilidade a cooperativas de ofertarem seguros. Hoje, as cooperativas elas já podem ofertar seguros na área de seguros agrícolas, de saúde e de acidentes de trabalho. Mas a alegação dos parlamentares é que nesse formato de cooperativas é possível baratear seguros para outras áreas. Então, essa proposta ela amplia isso. E foi citado, por exemplo, seguros de caminhões, seguros voltados a taxistas. Então, que isso daí, com essa possibilidade de as cooperativas entrarem em outros ramos de seguros, que isso pode facilitar e baratear esse preço final
para quem ali está precisando contratar esse seguro para a sua área econômica, ou, né, para o seu dia a dia. Pois é, estimula a competitividade, né? Com certeza, com certeza. Você amplia a possibilidade de agentes que podem atuar nesse ramo de seguros. E, por fim, essa proposta dos seguros ainda precisa passar pelo Senado, né? Essa que amplia as possibilidades de cooperativas atuarem no ramo de seguros. E, por fim, a gente teve duas propostas, aliás, relacionadas a alguns benefícios a servidores da Câmara e do Senado, que vinham sendo questionados na Justiça, que essas propostas vêm sanar essas dúvidas e garantir esses benefícios a esses servidores que, né, tinham sido questionados ao longo dos anos. No caso da proposta que é voltada aos servidores da Câmara dos Deputados, essa ainda precisa passar pelo Senado Federal. No caso da proposta que trata dos servidores do Senado, essa já tinha vindo diretamente do Senado, aprovada aqui pelos deputados, vai para sanção. Então, quer dizer, muita coisa aprovada, né, Claudinho? Uma semana, de fato, de esforço concentrado. A gente lembra esforço concentrado porque os deputados, eles estão envolvidos também nas campanhas municipais, ali nas suas bases, e por isso a gente tem algumas semanas que concentra a votação aqui na Câmara para que os deputados nas outras semanas também possam participar desse momento importante da democracia, que é a campanha eleitoral. Ana Raquel Macedo, muito obrigado pelo seu detalhamento sobre as atividades do plenário e até a próxima edição do Resumo da Semana. Até mais, Claudinho. Você vai dar uma pausa aí no resumo e no painel por um tempo, né? Um mês ali para estudos, mas depois a gente retorna aqui, né, no resumo da semana com você, e eu continuo nas próximas semanas quando a gente tiver aí votações e esforço concentrado. Lembrando que eu sempre agradeço quem está com a gente aqui ao vivo na Rádio Câmara, na TV Câmara, no YouTube, também pelas rede legislativa de rádio, nossas rádios parceiras, e quem acompanha a gente depois em podcast ou em outros momentos pelas nossas emissoras em todo o país, emissoras parceiras como a Rádio Alternativa 98.7 FM de Itaúna, Minas Gerais.